Bom, e agora na série de entrevistas que a TVCI tem feito, hoje nós vamos acompanhar uma entrevista com o doutor Luiz Carlos da Rocha. O doutor Rocha, como é conhecido, atua na defesa do ex-presidente Lula. Nós conversamos hoje com o doutor Luiz Carlos da Rocha, ele que é advogado, também é mestre em direitos fundamentais, além disso trabalha no ramo empresarial, trabalha no ramo de saúde e também no ramo político. A gente vai tentar falar um pouquinho disso tudo, mas eu quero começar agradecendo o senhor ter descido a serra, né, onde o senhor atua no escritório França da Rocha, e ter vindo até aqui para nos dar essa entrevista. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Quero registrar que a existência da TVCI Alvissareira é uma televisão nova, né, relativamente nova comparada às outras, e faz esse trabalho com tanta qualidade, com tanto esmero, né, tem um padrão de classe A, top, e é admirável o trabalho da TVCI. Então, muito obrigado pela oportunidade também. Nós é que agradecemos. Doutor, vou aproveitar a sua presença aqui para falar a respeito de saúde pública. O senhor atua muito na área de saúde, né? Assessor jurídico do Pequeno Príncipe, há muitos anos. Também Nossa Saúde. Gostaria de saber do senhor, nesse momento em que a gente está vivendo, pandemia, muito se fala a respeito do sistema de saúde, não só o público, mas o privado também. Como é que o senhor vê que essa pandemia pode mudar, por exemplo, o sistema de saúde? Assim, se tem uma coisa boa que a pandemia, talvez a única coisa boa que a pandemia vai nos legar, é a compreensão de que nós precisamos de um sistema público de saúde forte, musculoso, que possa enfrentar esse tipo de situação. Porque nós víamos com muita dificuldade com o SUS, né? Frequentemente nós tínhamos notícia de manobras no Congresso tirando recursos do SUS, né? Enfraquecendo o SUS. E o SUS na minha opinião, além da democracia brasileira, é uma grande conquista da Constituinte de 88. Né? O nosso sistema de saúde ele é um pouco o espelho do sistema de saúde inglês. Você tem um sistema de saúde em que a pessoa entra, fica o tempo que precisar, pela patologia que ela tiver, vai embora e não paga nada. Esse é o modelo exemplo para o mundo. O SUS é um exemplo para o mundo. E nós vimos com muita gente aqui e ali com a ideia de privatizar, de mexer no SUS, de diminuir o tamanho do SUS. Né? Me lembro que o Ricardo Barros, quando foi ministro do governo Temer, ele propôs criar um plano de saúde baratinho. O que é um plano de saúde baratinho? É tentar tirar as pessoas do SUS, né? Ou seja, fragilizar e enfraquecer o SUS. A pandemia, talvez o grande exemplo que nós temos seja a declaração do ministro do primeiro-ministro do Bolsonaro, o Mandetta. Ele era deputado, médico, há muitos anos em Brasília. Quando assumiu o cargo, ele falou assim: olha, eu não tinha ideia de quanto o SUS é importante. Né? E, enfim, esse legado de que nós precisamos pôr dinheiro, apostar, porque saúde é uma coisa que todo mundo um dia precisa, né? E se ela for gratuita, como é no SUS, melhor para todos, né? As pessoas mais pobres, elas só têm essa alternativa, né? Então é preciso, de fato, entender, compreender definitivamente que o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira irrenunciável. Esse é o primeiro ganho, né? O segundo é entender que o sistema que nós temos no Brasil de saúde é um sistema só. Ele tem uma parte privada e tem uma parte pública, mas ele é um sistema só. E é importante que a gente saia da pandemia compreendendo que esses dois sistemas têm que conviver, têm que cooperar, têm que colaborar, né? Nós tivemos episódios aí agora recentemente de que houve denúncia de que as Forças Armadas, os hospitais do Exército tinham leitos vazios, enquanto o SUS já está saturado com mais de 100% e com gente na fila aguardando leito. Isso aconteceu também em alguns lugares com hospitais privados, com leitos disponíveis e o SUS com mais de 100% de lotação e com gente esperando na fila. Isso não pode acontecer, né? Então a gente precisa criar mecanismos para que toda vez que aconteça isso, o sistema público possa recorrer
ao sistema privado, usar o sistema privado sem dificuldade, né? E remunerar, óbvio, não é de graça. Então, essas situações a pandemia foi colocando e nós temos que aprender com elas. Por exemplo, no começo da pandemia, veio a necessidade de fazer testagem em massa. E alguém andou propondo que os planos de saúde, por exemplo, fizessem testagem. Mas testagem é uma política pública. Você tem que concentrar ela no setor público. O setor privado pode até participar disso, mas quem faz isso, quem comanda, quem concretiza isso é o sistema público, né? E também, recentemente, você vai lembrar que no Congresso Nacional andaram propondo que as empresas comprassem vacina. Eu até brinquei nas minhas redes sociais, que eu tenho Twitter, tenho Facebook, eu falei, vamos montar um camarote VIP, né, na vacina. Até nisso nós vamos escrachar, né? Porque se você permite, as empresas vão comprar vacina e daqui a pouco você vai ter pessoas sendo discriminadas, sendo outras privilegiadas, né, sendo vacinadas porque tem dinheiro, porque a empresa comprou e tal. Quando na verdade a política de vacina é uma política pública. Tem que ser igual para todos, né? Em nenhum lugar do mundo se falou em empresa comprar vacina para vacinar, privatizar a vacinação. Ninguém falou isso em nenhum lugar do mundo. E no Brasil, logo que começou, já inventaram. Alguém teve a ideia de, vamos fazer o seguinte, a empresa compra e ela dá 50% para o SUS e os outros 50% ela vacina. Aí assim, umas ideias que é inacreditável. Certo, doutor. E quando a gente fala em pandemia, né, vou entrar numa outra área agora, mas quando a gente fala em pandemia, a gente está falando também nas medidas restritivas que afetaram diretamente as empresas. E o senhor trabalha muito com direito empresarial. Gostaria que o senhor falasse a respeito da recuperação judicial. Como é que funciona isso para aquele empresário que, de repente, está com a situação financeira da sua empresa muito difícil? O que ele pode fazer por meio desse sistema que a Justiça oferece, doutor? Pois a pandemia, nós cometemos 2 erros na pandemia, graves. O primeiro foi não comprar as vacinas na quantidade que devíamos comprar quando nos foi ofertado, né? O segundo grande erro, grave, foi não amparar as empresas, né? Nós devíamos estar pagando o auxílio emergencial desde março do ano passado, abril. O governo deveria estar pagando um auxílio emergencial, e não é esse de R$300, era aquele de 600 ou mais, para as pessoas que perderam emprego e que ficaram sem fonte de renda, por conta das medidas restritivas. E também linhas de financiamento e amparo para o pequeno empresário, né? O dono do restaurante, o dono do bar, o dono do pequeno negócio, deveria ter linha de financiamento e amparo, como aconteceu nos outros países, na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. O Estado amparou as pessoas, para que elas não passassem necessidade, as pessoas físicas, e as empresas não fossem à falência, né? Se falou muito no começo da pandemia da questão mas fala-se muito na morte do CPF, mas e a morte do CNPJ? É lamentável, os dois, certo? E para corrigir isso, o que tinha que acontecer? O governo tinha que comparecer. O governo federal tinha que comparecer, o Estado, nos estados dos governadores e as prefeituras, certo? Isentando o pagamento de IPTU, de imposto municipal, enfim, amparando o comércio. Isso aconteceu nos outros países, né? E aqui não. Aqui nós fizemos um auxílio que o Congresso entendia que era R$1.200, o governo queria dar R$200, e no final das contas, na negociação, ficou 600, mas ficou por um prazo limitado. Aquilo tinha que ser por mais tempo, né? Agora estão cogitando novamente de fazer o auxílio, né? Isso está tardando muito. As pessoas estão passando fome. A inflação está aí 100% acima da meta. O Brasil, o empresário sofre demais, né, doutor? Sofre, as pessoas estão sem dinheiro para comprar, né? E como a pessoa não tem dinheiro para comprar, o comerciante não vende, todo mundo entra em dificuldade. Então o governo tinha que dar esse apoio para as pessoas, e não deu, e não está dando, né? No caso das empresas,
a Constituição de 88, a empresa, ela é posta na Constituição como um bem nacional. Tá? Faz parte da riqueza do país. Então, nós temos que cuidar das empresas, preservar as empresas. E, finalmente, agora, coisa de 5, 6 anos atrás, foi aprovada no Congresso Nacional a Lei da Recuperação Judicial. O que é a recuperação judicial? Você está na tua empresa, aí você entra num processo de crise e você, sozinho, não consegue sair daquela crise. Você precisa ser amparado, né? Eu não estou falando empréstimo de banco, que o banco vai piorar a tua situação. Empurra com a barriga, né? O problema é esse. Então, exatamente, para você parar de empurrar o problema com a barriga, tem um aparato normativo, né? Uma lei que diz, olha, se você estiver nessa situação e o teu negócio tiver viabilidade econômica, certo? E você, com essa ajuda, consegue sair e caminhar sozinho depois, então vem uma lei que diz, por 180 dias, todos os processos de execução, todas as dívidas que você tem ficam suspensas. Tá? Nesse período, você continua administrando a tua empresa normalmente, continua fazendo os teus negócios, tá? Mas você vai ter uma fiscalização judicial. E aí você vai dizer para o juiz a forma como você quer fazer o pagamento daquelas dívidas, né? E aí o juiz chama os credores, faz uma assembleia entre os credores e aprova um plano de recuperação, certo? Naquele plano de recuperação prevê como você vai pagar cada uma das suas dívidas e em que prazo você vai fazer isso, né? E aí esse plano é aprovado, homologado pelo juiz e você começa a fazer esses pagamentos. Se o teu negócio tem viabilidade econômica, você vai conseguir fazer os pagamentos, você vai pagar com desconto, né? Vai pagar com um juro menor, com uma correção mais razoável, e aí você consegue, executando aquele plano, né? Concretizando aquele plano da recuperação, você sai da crise. Várias empresas durante os últimos anos fizeram isso, saíram da crise. Agora mesmo a Odebrecht, por conta da Lava Jato, ela está em processo de recuperação. Aliás, todas elas estão em processo de recuperação. Então, várias empresas recorrem a esse mecanismo, que é uma forma de você sobreviver. Tá certo, doutor. Vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho. A gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, aí conversando um pouquinho sobre política, porque o senhor é grande conhecedor de política, a gente fala sobre isso já, depois do intervalo.